como começar a gravar se a gente mostrar essa beleza aqui, gente. Esse aqui é o Braddock, um fila brasileiro. De quanto tempo, João? Ele tá com mais ou menos 6, 7 meses. Gente, ele é enorme. Calma. Eu não sou muita referência porque eu sou baixinha, mas ele é mais alto do que eu em pé, gente. Mas é uma raça linda, que a gente já falou aqui no programa, mas é um animal muito bonito mesmo. E, João, no caso do Braddock, dessa raça, né, que é o fila brasileiro, é uma das raças indicadas para doação de sangue. Isso, todo cão, a partir dos 26 quilos, pode ser um doador, independente do comportamento ali, né? A gente sempre dá preferência para o animal que seja o animal mais dócil, por conta realmente para evitar sedação, ser um procedimento bem mais tranquilo, tá? No caso dessa raça aqui, porque geralmente quando o animal é mais agitado, talvez seja um animal um pouco mais arredio, o correto seria anestesiar o animal para poder coletar o sangue, é isso? Porque assim, se a gente tem um animal que colabora, a gente vai conseguir conter ele, ficar ali os 10, 15 minutinhos da coleta com ele tranquilo, a coleta é muito mais fácil, né? Não precisa anestesiar, sedar, nem nada. Entendi. Se a gente tem um paciente muito agitado, né, e que pode ser doador e tudo mais, e a gente não consegue fazer com a contenção apenas, aí às vezes a gente tem que fazer alguma medicação que vai deixar ele mais tranquilizado, mas sem realmente ser totalmente anestesiado. Então, às vezes, o animal chega aqui de 3 horas da manhã e precisa de bolsa de sangue. Né? E não é algo que é fácil de você conseguir. Nós temos um banco de sangue hoje aqui em Londrina, né? E tem mais um próximo na região, só que existe um custo. Né? A bolsa ela tem um custo, né? Então, essa bolsa pode variar aí, na média, aí, vamos colocar aí de 500 até 900 reais. Né? E aí a gente tem os cães que nós conseguimos ajudar de uma forma emergencial para os nossos pacientes aqui. Né? Não existe a melhor bolsa que existe de doação para o animal é a bolsa do sangue fresco. Vamos por aí, eu quero colocar o meu animal para doar sangue. Que requisitos ele precisa preencher para ser um doador de sangue? O doador de sangue ideal, ele precisa ter de 1 a 8 anos de idade, a gente geralmente pede de 2 a 8, né? Para ficar mais tranquilo. Acima dos 26 quilos, só que a gente tem que considerar um animal que tem acima de 26 quilos é um animal grande, e não um animal com 26 quilos para cima, gordo. Entendi. Porque vamos supor, se a gente pegar um animal que é muito gordo e está com 27 quilos, ele não vai ser compatível a quantidade de sangue que a gente pode coletar com a quantidade de sangue que ele tem. Precisa ser um animal de preferência vacinado, vermifugação em dia. Se for uma fêmea, ela não pode ter parido nos últimos meses, né? Tem que ter um período aí após o parto para realmente o organismo estar saudável. Entendi. E Dani, hoje se a gente for falar assim, Gia, qual o caso mais específico, por exemplo, que é mais comum um animal precisar de uma transfusão de sangue? Seria talvez a anemia, por exemplo, como você falou, ou existe outros procedimentos também que às vezes é necessária essa transfusão? Hoje, por exemplo, se chegar um animal aqui, por exemplo, nós tivemos recentemente uma cirurgia que teve que retirar o baço do animal. Né? O animal já estava com anemia e emergencialmente teve que retirar o baço porque o baço estava sangrando. Rompeu um nódulo no baço. Aí tem que fazer a transfusão. Um animal que foi atropelado e lacerou o baço, lacerou o fígado, né? Perdeu sangue muito, então é hemorragia interna. Então, para a gente tentar salvar esse animal, ele precisa estar com sangue até a gente fazer os ligamentos, suturar. Então, assim, hoje a bolsa de sangue, a transfusão de sangue é algo dentro da rotina nossa. Então, assim, vamos colocar aí nos 7 dias na semana, pelo menos aí 3 transfusões, até mais, a gente corre aí durante a semana. Em quais procedimentos ou doenças, por exemplo, a doação de sangue é necessária, João? Geralmente é naquele paciente que ele chega pra gente com um hematócrito, né? Ali a porcentagem de células vermelhas muito baixa. Então não é todo paciente anêmico que precisa de transfusão. Isso a gente tem que considerar bastante. Um animal que vem, por exemplo, com um órgão rompido, o baço rompido, por exemplo, um tumor no baço que está perdendo muito sangue, é um paciente que tem ali uma doença do carrapato em estágio muito avançado, é um animal que pode muitas vezes precisar do sangue. Claro que a doação de sangue não é o tratamento final. O animal não tem a doença dele, não é, no caso, a anemia. É alguma outra doença que está causando. Então a gente tem que tratar essa doença base e o sangue, a transfusão é mais para a gente ganhar tempo, para o organismo reagir.
como é que eu sei, por exemplo, que o sangue, vamos supor, o Bradock é compatível com um animal que está precisando de um sangue aqui? Ó, a gente, por exemplo, chega um paciente pra gente hoje que precisa de transfusão de sangue, a gente vai avaliar e vai fazer uma reação cruzada com algum animal que possa doar sangue. A gente vai fazer um hemograma para que a gente garantir que o doador esteja saudável e ele possa doar o sangue, né? E daí a gente faz essa reação cruzada, o teste de compatibilidade. A doação de sangue em grandes animais, bovino, equino, né? Ou os equídeos, né? Não é tão frequente quanto em pequenos animais, tá? Só que em cavalo, por exemplo, nós temos muitos tipos diferentes de sangue. Então a gente não tem um doador universal assim que a gente consiga. Então assim, normalmente em hospitais, né? A gente tem normalmente 1, 2 cavalos ou alguns cavalos que podem fazer a doação, que são machos castrados, que são mais fáceis de ser possível você ter doação. E a gente escolhe esse animal, faz o teste de compatibilidade com um tubinho de sangue e tal, faz o teste de compatibilidade, coleta e transfere e faz a transfusão. Tá, a gente consegue coletar 5 litros, 8 litros, dependendo do peso do animal, né? Precisa de um tempo para se recuperar. Normalmente a gente tenta não fazer coletas pelo menos a cada 3 a 5 meses, pelo menos. Pode trazer algum risco para o animal doar sangue? O doador não. Basicamente ali ele vai ficar igual a gente quando doa sangue, né? Fica umas 24 horas ali mais quieto, mais na dele, precisa beber um pouquinho mais de água, mas mal não causa, tá? Às vezes vai ficar com o pescoço machucadinho ali, de onde a gente vai furar, mas assim, é tudo passageiro, nada que vai ficar fixo mesmo. E João, por exemplo, um animal nessa faixa aí a partir dos 26 quilos, quanto de sangue ele pode doar de uma vez, por exemplo? A gente vai coletar de 10 a 20 ml ali por quilo, né? Então vamos colocar, a gente tem doador que pesa 50, 60 e poucos quilos, a gente consegue coletar 2 bolsas desse mesmo doador. Entendi. A gente vai ter animal, por exemplo, a maioria deles a gente coleta os 400, 500 ml. Transfusão vai depender do problema que o animal tem para saber o quanto ele vai precisar de sangue. Isso. Ou é também pelo peso do animal que está precisando? A gente tem que fazer, na verdade, uma associação entre peso e a porcentagem dessa anemia, o quão anêmico ele está. Então vamos colocar um animal aí que está com 15% de hematócrito e pesa 7 quilos, não é que ele está com 15, ele vai precisar de muito mais. Às vezes o outro animal, que é um animal de um peso maior e está com uma anemia menos pior do que a dele, vai precisar de mais volume, porque ele tem um peso maior. Entendi. E casos assim, por exemplo, de cirurgia ou de casos de algum acidente, por exemplo, a reposição de sangue também, há casos que é necessário? É necessário porque daí a gente está tendo uma perda de sangue realmente pela hemorragia ali, né? O animal não tem sangue circulante porque ele está perdendo. Então a gente precisa, às vezes, na emergência mesmo, de transfusão. É que eu tô morrendo de medo, mãe. Não pula, cara. Olha lá, seu amigo, uau. E João, além também do cachorro, vocês fazem aqui no hospital a doação de sangue para gatos, né? Isso. A gente está aqui com uma personagem, gente, que é minha. Essa aqui é a Laila. E eu trouxe ela aqui para vocês poderem também conhecer um pouquinho e ver também que é uma prática diferente aqui também. Cachorro, essas bolsas podem ficar guardadas. Isso. No caso do gato não é possível. Aqui, pelo menos no hospital, a gente não faz a coleta para armazenamento de bolsa de sangue de felinos, né? Então a gente vai ter que coletar, por exemplo, coletaria da Laila e usaria no paciente que está precisando. A gente não consegue fazer uma coleta e armazenar esse sangue. Porque como é feita uma coleta de forma no sentido não estéril de armazenar, né? Porque a gente faz a coleta, a gente vai tirar da bolsa de sangue uma quantidade do anticoagulante e coletar ali, vamos colocar 60 ml no máximo ali de um felino para já transfundir. A gente coleta, a gente não armazena, porque nós não temos esse tipo de armazenamento aqui. Existe toda uma legislação, equipamento para você conseguir armazenar esse sangue, que ele fique de qualidade, né, para o animal. A gente coleta na hora do nosso animal e já transfunde a bolsa para esse animalzinho aí que está precisando. No caso do gato, quais que são os critérios para o gato ser um doador de sangue? Ele precisa ser FIV-FeLV negativo,
que é FIV e FeLV? O FIV seria uma doença infecciosa, que seria o vírus da imunodeficiência felina, e o FeLV é o vírus da leucemia felina. Tá? Ele precisa ser negativo, tá? Porque senão a gente vai transferir essa doença para outro gato, tá? Ele precisa ser um animal de 2 a 8 anos e acima dos 4 quilos. Entendi. A diferença também é que em felinos a gente não consegue fazer a coleta da bolsa com o animal acordado. Para felinos precisa ser com ele sedado, anestesiado. Porque como é um volume de sangue ali, 60 ml, precisa ser da jugular, eles não vão ficar parados 10, 15 minutos igual o cão, isso é certeza, para a gente fazer a coleta. E no caso dos gatos, os tipos de doenças, por exemplo, necessidades, é parecida com o cachorro ou são outras necessidades? A maioria dos felinos que vêm para transfusão de sangue são animais muitas vezes FeLV positivos, tá? E que geralmente tem alguma outra doença associada, vamos colocar um micoplasma junto. Existe aqueles animais, claro, que vêm com hemorragia, né? Trauma, algo nesse sentido, perdeu muito sangue. E aqui no hospital, João, por exemplo, eu tenho um animal que, igual você falou aqui agora, me identifiquei, estou assistindo lá em casa e vi que o meu animal atende esses critérios para doação de sangue. Vocês aceitam essas doações voluntárias de pessoas que venham para deixar aqui com vocês? Sim, a gente aceita, né? Geralmente a gente deixa num cadastro de banco de sangue, digamos assim. Então, se surgir um paciente que vai precisar dessa transfusão, a gente entra em contato para avisar, olha, a gente está com um paciente assim e o seu animal tem todos os requisitos. Você quer trazê-lo para doar sangue? Aí a gente aceita. Depois que ele terminar aqui a doação, qual que é o procedimento com ele, João? Dá um patezinho, que é o prêmio para ele, e ficar mais tranquilo, né? Não fazer muito esforço hoje. É extremamente importante, né, esse ato, né, que a gente fala da doação de sangue. Existem várias doenças, né, vários problemas que podem levar o animal a ter uma anemia. E essa anemia, ela precisa de tempo para ela talvez regenerar ou ela não regenerar. Né? E o animal às vezes precisa de sangue de outro animal para que o organismo tenha tempo para poder o antibiótico, a medicação tratar e esse animal, vamos colocar assim, regenerar, né, esse quadro de anemia deles. Coisa mais linda, tia. Né, aqui o Hospital Veterinário também precisa muito dessa doação, né, dessa ajuda de todo mundo. Então, se você tem um animal, ou um gatinho, ou um cachorro que possa atender, seja muito bem-vindo e venha trazer também o seu animal para ser um doador e fazer a diferença, com certeza. Aí a gente precisa bastante. Tem semanas que a gente faz aí coisa de 5, 6 transfusões. A gente já chegou a fazer 4 ao mesmo tempo. Nossa, então, gente, é muito necessário. Então, se você puder ajudar, o hospital está muito aberto esperando a tua vinda, tá bom?